O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A liturgia nos oferece, nesta palavra em que o Cristo nos toca o ouvido e faz arder o nosso coração, as últimas páginas do livro dos inícios, o Gênesis. Repousamos nós junto com o patriarca Jacó e o filho amado, fruto de Raquel, José. Não obstante todo o glamour dos textos bíblicos, toda a simbologia que encanta os nossos olhos presentes nesse livro do Gênesis, nós não podemos nos constranger, meditamos nos últimos dias, que o Gênesis descreve a vida como ela é. Os confrontos familiares, os desafios entre as mulheres, a disputa entre os irmãos e a morte. A morte que é a mais humana das realidades, porque tudo que é vivo morre. A morte iguala todo ser vivo, num só rebanho de condenados. Lembra nosso queridíssimo Ariano Suassuna. Bom, estamos aqui diante de um epitáfio, em primeiro lugar do patriarca Jacó, depois de José. Um epitáfio no sentido de que é como aquela inscrição que pode ser colocada na lápide, uma espécie de frase ou de discurso que resume a vida daquele que repousa no túmulo. Aqui me recordo com sagrada ironia de Rita Lee, que diz que gostaria que estivesse escrito na sua lápide. Bom, não foi bom exemplo, mas era gente boa. Do mesmo modo, aqui o livro do Gênesis está apresentando o epitáfio de Jacó, que em alguns momentos não foi bom exemplo, enganou o irmão, o pai, o sogro, mas que certamente foi alguém gente boa. Uma espécie de paradigma desta sagacidade do povo judeu. Tanto que é Jacó que muda de nome chamando-se Israel, e é ele quem dá nome ao povo, porque o povo passa a se chamar israelita em função de que Deus escolheu este embusteiro, este enganador, mas um homem gente boa, Jacó, que ele faz se chamar Israel. Do mesmo modo, José, num sentido diverso do pai, um homem assim mais certinho, mais pragmático, que alcança até o encanto do olhar do faraó. José torna-se vizir do Egito, jogado no poço pelos próprios irmãos, mas como Deus de Israel é especialista em sair dos túmulos, fazendo da morte brotar a vida, torna-se por esse sagrado avesso uma causa de salvação para os próprios irmãos. Que, evidentemente, esta é a ironia do trecho que agora escutamos, depois que o pai morre, ficam preocupados, não é? Como acontece, evidentemente, na vida de cada um de nós, não é? Quando morrem-se os pais, os filhos começam a se matar. Mas José, um homem segundo o coração de Deus, não se deixa levar por ressentimentos e vinganças. É precisamente aqui, neste epitáfio, tanto de Jacó e de José,
que escolhi tecer a reflexão desta manhã. Jacó, José expiram, e é muito belo essa expressão utilizada no livro do Gênesis, porque temos que no Midrash voltar alguns capítulos antes, 24 precisamente, quando se diz em Gênesis 25, versículo 8, que Abraão expira. É bonito pensar nesse movimento, não é? O texto diz, Gênesis 25, versículo 8, que Abraão expira numa velhice, feliz, idoso, saciado de dias, foi reunir-se ao seu povo. O texto vai repetindo, entende? Essas expressões. Abraão expira, Isaac expira, Jacó expira, José expira. E essa expressão é muito bonita, porque a ideia é que quando nós somos criados por Deus, Ele nos empresta o seu ar, o seu ruá, e aí nós nos tornamos seres viventes, o espírito, não é? Quando a criança, ao nascer, não chora, o médico deve sacudi-la até que ela grite, porque esse movimento da inspiração ele é necessário. E quando nós morremos, nós devolvemos uma última vez esta inspiração numa expiração. Então, esta que é a ideia, não é? Então, por detrás desta expressão de uma raiz tão biológica, por detrás desta dimensão tão humana, o respiro que nos caracteriza, está dando-se essa dimensão de uma vida que teve as suas transpirações, mas que não termina no desespero, mas numa entrega. Por isso, repito, as Sagradas Escrituras, Abraão expira numa velhice feliz, um idoso saciado de dias, ou seja, não é alguém que está morrendo nas suas ansiedades, não é? Como se a vida lhe devesse alguma coisa, tenho que fazer, como é que eu vou fazer? A herança, os bens, ainda não dei conta, não. É alguém que tranquilamente pode repousar na tranquilidade de uma velhice feliz, saciado de dias, e, portanto, pode reunir-se ao seu ami, a expressão no hebraico, que se repete, ao seu povo, à sua identidade, ao lugar do seu pertencimento, aos antepassados. Aqui nós vemos algo de muito belo, porque num sentido diverso dos povos antigos, a descendência de Abraão, os patriarcas e as matriarcas, não têm uma visão neurótica da morte. Interessante. A morte é lugar da expiração, de repousar-se em Deus. A morte é aquele lugar de uma vida acabada, entregue à plena presença de Deus e juntando-se àqueles que durante a vida confiaram em Deus, porque o Deus de Israel é o Deus dos patriarcas e das matriarcas, o Deus dos pais. Quero demarcar isto, hein? A diferença nessa perspectiva diante da morte com relação aos povos antigos. Porque os egípcios, na busca da imortalidade, passavam mais tempo construindo o próprio mausoléu do que a casa. Porque os gregos sempre queriam, através da poesia, da filosofia, transgredir as leis do tempo. Aos gregos estão os grandes poetas e a grande filosofia. E o que é a filosofia, a poesia? O que é a Ilíada, a Odisseia, senão uma maneira de transgredir a lei do tempo, permanecendo como literatura? E, ao mesmo tempo, os romanos, que tinham mania de grandeza, com as suas grandes construções, com as suas colunas, eram insubordinados diante da morte. Num sentido muito diverso dos egípcios, dos gregos e dos romanos, o povo de Israel repousa tranquilamente numa morte, devolvendo-se à terra. O desejo que está inscrito em Jacó, em José, é de serem devolvidos à terra, desnudos, em Macpela, diante do carvalho de Mambré. É muito interessante, né? Despretensiosos diante do desejo de permanecerem a partir das coisas que fizeram, mas uma profunda convicção de que o que nos faz permanecer é aquilo que nós fomos. Portanto, se fui fiel ao Deus de meus pais, posso repousar em qualquer lugar, porque o que permanece
é aquilo que diz respeito àquele que é o Meolam, aquele que é o eterno, que para além de mim, para além de minha carne putrefada, para além da decepção de minhas expectativas, permanecerá, garantindo os meus filhos, assim como me garantiu e assim como garantiu os meus pais. A terra, na perspectiva hebraica, a morte é lugar de repouso. A terra, o Shabat, o templo, o repouso. E tudo isso amadurece na compreensão da ressurreição. Porque nós cremos firmemente na ressurreição, uma consciência que ainda não é precisa no Antigo Testamento. Nós não temos no Antigo Testamento uma clareza sobre essa dimensão da ressurreição, apenas uma aspiração por ela, sobretudo a partir ali do livro da sabedoria, alguns trechos dos Salmos, a ela aludem, mas é Cristo quem nos esclarece, que a nossa vida não termina em direção ao nada, mas nós, ao expirarmos, estaremos entregues ao tudo que é Deus, e ao despertar, nos saciará a sua presença. Aqui quero destacar, esta palavra do livro do Gênesis é muito atual nos tempos de hoje, porque hoje nós somos vivos mortos. Os patriarcas eram mortos vivos. É um paradoxo, não é verdade? Vamos explicar. Hoje a nossa vida é apenas uma ilusão. Nós somos mortos, escravos de um tempo onde a multiplicação dos compromissos nunca é suficiente, onde temos que consumir para termos uma impressão de que estamos vivos, cada vez mais necessitados de hormônios, de dopaminas, de curiosidades e de gatilhos. Portanto, só parecemos viver. Como lembra Oscar Wilde, viver é a coisa mais rara do mundo, a maioria das pessoas apenas sobrevive. Essa é uma consciência dos nossos tempos. A gente só finge que vive, estamos sobrevivendo. Portanto, somos vivos, mas na verdade mortos. Em sentido diverso, os patriarcas, não obstante fisicamente mortos, ainda continuam vivendo. Vivendo nas Sagradas Escrituras, vivendo como amparo de nossa fé, vivendo porque Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Lembra Jesus discutindo com os mestres da lei do seu tempo, no capítulo 20 do Evangelho de Lucas. E aqui quero situar um outro judeu. Esse judeu é Freud. Porque Freud descobre no seu pensamento algo que nos ajuda a perceber hoje por que nós somos vivos mortos e não mortos vivos. E aqui, é claro, seja-me permitido, sem querer desrespeitar a memória de Freud, dizer que certamente algo do seu pensamento antirreligioso bebe desta consciência das escrituras hebraicas. Porque Freud diz que todos nós tendemos a ter uma pulsão de morte. É o que ele chama de para além do princípio do prazer. Pense bem, quando nós passamos por alguma decepção em nossa vida, não há uma tendência da gente querer dormir ou fugir das circunstâncias? Quando nós estamos estressados, a gente não fica querendo consumir, comprar. Quando a gente passa por alguma decepção profunda, a gente não entra num estado de depressão, que pode se tornar crônico, mas cada um de nós, em alguma medida, quando tem algum luto, experimenta um processo depressivo. Na perspectiva de Freud, isso significa uma regressão. O que significa? Poder estar num estado de vazio, de uma espécie, diríamos, de marasmo, onde não há conflitos, não há disputas, onde não há tensionamento psíquico. É por isso que quando a gente não está bem, a gente gosta de prazeres da cintura para baixo. Porque quando nós experimentamos prazeres da cintura para baixo, ou da barriga para baixo, a gente fica anestesiado e aí não tem a dor da consciência. Por isso, o sexo desenfreado, por isso a bebida, por isso as compras e o consumo, tudo isso nos coloca neste lugar de na perspectiva freudiana, de uma pulsão de morte, onde ali com a consciência anestesiada não há conflito, não há sofrimento e não há dor. Por que quero situar Freud? Porque na perspectiva freudiana, entendendo bem a nossa psique, nós vamos naturalmente querer buscar este lugar, onde a gente é, na verdade, vivo morto. E a perspectiva bíblica, ela caminha numa direção contrária, onde nós, na verdade, vamos cada vez mais, inclusive numa aceitação do nosso limite, do nosso envelhecimento, da nossa impotência,
caminhando na direção daquele que vive para sempre e que é o garante do nosso prazo de validade. Porque todos temos prazo de validade. Porque todos passaremos. Porque todos temos limite. Porque nossa vida tem uma dimensão trágica, da qual a gente não pode fugir. E quem é que nos garante se cada instante vivido em nossa vida é instante morrido? Aquele que é Deus dos vivos e aquele que vive para sempre. Portanto, a vida vem dele. É o que está, inclusive, no Evangelho. Jesus disse que a gente não tem que preocupar-se nem com os cabelos de nossa cabeça, porque Deus é quem cuida de nós, aquele que é o Deus dos vivos. E aí me permita uma brincadeira, já quase terminando essa reflexão. É por isso que eu rapo os meus cabelos quando me perguntam por que você gosta de ser careca. Eu falo assim, porque sendo careca é mais fácil Deus me amar, não é? Porque se ele tem que cuidar de todos os fios da cabeça, então vou dar para ele menos trabalho. Ironias à parte, não obstante esta simbologia deste texto bíblico, não é uma linguagem simbólica que até se corrompe, não é? Porque Jesus diz aqui que o Pai do céu não permite que nenhum pardal caia no chão, e a gente tem aí no nosso discurso, que está na Bíblia, que nenhuma folha cai sem que Deus permita, né? Veja que falta faz ler os textos bíblicos, nós vamos colocando na boca de Jesus coisas que ele não disse, é para que nós tenhamos a consciência de que Deus nos ama com fidelidade. Nos ama com fidelidade. É preciso terminar com Nietzsche, já que se tem um filósofo da suspeita, ou dois, Freud, Heidegger, não poderia deixar de citar Nietzsche, senão não seria eu, claro que não. Quando Nietzsche diz que o ser humano se diferencia porque podem prometer. E para Nietzsche, a promessa humana é uma dor moral, porque a gente promete e não dá conta de cumprir, e há uma violência interna, porque a gente vai tendo que sustentar. Não, na perspectiva bíblica, olhando para o livro do Gênesis, é Deus quem promete, é Ele quem garante, é Ele quem sustenta com o seu amor fiel. Roguemos então a Virgo Fidelis, aquela que esteve de pé junto à cruz, que tomou nos braços o filho morto, na consciência de que na morte de Cristo se escondia a vida plena da ressurreição, para que ela também nos ajude a sermos fiéis, que Nossa Senhora, a Mãe da Piedade, seja amparo na fé e de que ela nos dê a consciência de que nós adoramos, para além de nossas mortes e dramas e aflições, há um Deus que é vivo. Nos agarremos a Ele, quando algo em nossa vida parecer morrer, como Nossa Senhora da Piedade, nos agarremos ao Deus vivo, não a nossas dores e ressentimentos. No entardecer de alguma realidade, expectativa ou até de nossa vida, deixemos despontar em nós a luz daquele sol que é Cristo, que brilha para sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aos céus, nossas preces. De pé responderemos juntos. Atendei, Senhor, o vosso povo.